3, 2, 1, vai! Galera, atividade de história para vocês, atividade do dia 31, último dia antes da gente entrar em férias, para descansar um pouquinho, para ver se passa todo esse momento aí do coronavírus. Fique em casa, hein? É férias, mas a gente precisa ficar em casa para essa situação passar o mais rápido possível e a gente voltar para as nossas atividades normais, tá bom? Afinal de contas, todo mundo aqui do colégio já está com saudades de vocês, certo? Vamos lá! Primeira atividade de história, o que vocês vão fazer? Vocês farão as leituras da página 112 e 113 da sua apostila de história. São essas que eu coloquei para você aqui, tá bom? Você vai procurar na sua apostila, página 112 e 113, fazer a leitura das informações, pega a sua caneta marca-texto, grifa as informações que você considera mais importante, porque vai ser fundamental para a gente responder os exercícios da nossa atividade, tá bom? Vamos lá, fiz a leitura da página 112 e 113, grifei as partes mais importantes. O que eu vou fazer agora? Responder o exercício 2. Como é que eu faço para responder o exercício 2? Você vai pegar a sua apostila que você grifou, e aí a partir das informações você vai responder sobre os povos europeus, os povos indígenas e depois sobre os povos que a gente fala que são os povos do Oriente, tá bom? Sobre os povos europeus, o que você vai responder? 3 exemplos de países localizados no continente europeu, segundo o texto. Todos esses exercícios vocês conseguem responder por meio da leitura atenta do texto da página 112 e 113. 3 exemplos de países localizados no continente europeu. Como os países do continente europeu se organizavam, lá no texto vai estar falando para vocês. Eles se organizavam de determinadas formas. Tinha rei, tinha rainha, tinha príncipe. Você vai colocar aqui pra gente como é que se dava essa organização, tá? Como esses povos registravam a sua história. Aqui eu quero saber se eles já conheciam ou não a escrita. Essa escrita que a gente utiliza hoje para fazer exercício, para responder, para ler. Eu quero saber se esses povos já conheciam a escrita e se conheciam ou não conheciam, como eles registravam a sua história. E depois você vai falar para mim se eles eram monoteístas ou politeístas e explicar o que isso significa. Lembra que eu falei para vocês de uma grande diferença entre os monoteístas e os politeístas. Está inclusive relacionado, por exemplo, ao contato, o primeiro contato dos índios com os europeus. Lembra lá do nosso teatrinho? Português chegando no Brasil, índio rezando para um monte de Deus. Ele falou, mas que coisa é essa? Não é? Nós temos apenas um Deus. E estes índio, não, tem vários deuses. A gente reza para Deus Sol, a gente reza para Deus Terra, a gente reza para Deus tudo, Deus que tem. Não é? Você vai explicar para mim que os povos europeus eram monoteístas ou politeístas e o que isso significa. E por último, se os povos europeus praticavam o comércio. Respondi A, vou fazer a mesma coisa com o exercício B, só que agora com os povos indígenas que moravam na região do Brasil. Primeiro, dê exemplos de 2 povos indígenas que moravam na região do Brasil. Você já conhece vários povos e várias tribos. Você vai escolher 2, eu vou colocar aqui. Como os povos indígenas se organizavam? Vai lá no texto, vai estar explicando como esses povos indígenas se organizavam. Se eles eram nômades ou sedentários. E aí você já sabe o que isso significa. Nômade, ficar mudando de lugar o tempo inteiro. Sedentário, estar fixo, parado em um lugar. Você vai falar se eles eram nômades ou sedentários, tá bom? Como esses povos registravam a sua história e o seu modo de vida? Será que esses povos conheciam a escrita já? Se eles conheciam ou se eles não conheciam, como eles faziam para registrar a sua história, tá bom? E se eles eram monoteístas ou politeístas e o que isso significa? Para terminar a sua atividade de história na quinta-feira, você vai responder para a gente o exercício 3. É um exercício de verdadeiro ou falso relacionado aos povos do Oriente, tá bom? Você vai ler as frases, olhar na sua apostila, ver se as informações estão corretas ou incorretas. Se essas informações estiverem corretas, você vai aqui e coloca um Vzinho. Se as informações estiverem incorretas, você vai lá e coloca um F, beleza? Galera, aquele abraço para vocês, beijos e boas férias.